Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima. Você que está assistindo Café com Deus. É corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje é na canequinha da vovó. Mas hoje vai com limão, gente, porque, oh meu Deus, o pastor tá precisando bastante de vitamina C, tá vendo? Ó, espremendo um limão aqui, ó. Eita glória, bastante limão mesmo, eita glória. Assim dizia a vovó, pinga limão no café quentinho, manda ele pra dentro. Eita maravilha. Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Café de hoje, eu quero primeiro justificar, ontem eu acabei não gravando Café com Deus, muito congestionado ainda, né? Nariz muito entupido, mas graças a Deus estou melhorando a cada dia, melhorou a garganta, né? Melhorou muita coisa e estou recuperando, mas estava um pouco indisposto ontem. O meu Café com Deus não deixo de fazer, mas não consegui gravar, ok? Vamos lá. Você que me acompanha, eu te agradeço, tem se preocupado. Ô pastor, só não gravou o café, o que houve? Na verdade, as pessoas estão acostumadas, graças a Deus, tem um grupo que nos acompanha aí, tá? Mas ontem mesmo, graças a Deus, já estive resolvendo algumas questões, algumas coisas do reino de Deus. Estive também com o diretor do presídio, nosso presídio, marcamos agora oficialmente para terça-feira que vem a distribuição das Bíblias, porque a gente às vezes marcava, mas tinha já outra igreja que a gente conseguiu encaixar, né? E tem dia que é visita de família e tal, né? O banho de sol dos presos não pode atrapalhar. Inclusive ontem eu estive lá, orei nas celas, por cada cela estivemos orando, né? Também, tratando de outros assuntos também em favor dos presos, do próprio presídio, né? Também, graças a Deus, oramos com o diretor também, com a polícia penal. Então nós estamos aí realizando, né? Divulgando a obra de Deus. Jesus já fez a obra, nós só divulgamos ela, né? Oh, Jesus. Inclusive tinha um preso lá que tinha tentado tirar a própria vida, tentou contra a própria vida. Estivemos lá repreendendo aquele espírito de morte, de suicídio, né? Então, estamos aí, para a glória do nome do Senhor, tá? E agora gravando o Café com Deus, eu me lembrei de uma palavra que Deus colocou no meu coração um tempo atrás, já preguei muitas vezes ela, preguei algumas vezes, e também acho que gravei um Café com Deus lá para trás, mas lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 15. O capítulo todo ele traz aqui uma expedição de Jorão, o rei Jorão. O reino de Israel estava dividido entre o reino norte e o reino sul, né? O reino norte era o reino de Israel e o reino sul, o reino de Judá, é isso mesmo, cuja capital do reino norte é Samaria, né? E a capital do reino sul, que é Judá, a capital era Jerusalém. Então, tinham dois reis, Jorão, que era o rei de Israel, e Josafá, o rei de Judá. Esse reino era assim bem dividido de uma maneira assim bem, me fugiu a palavra agora, desequilibrada, né? Porque o reino norte tinha 10 reis, 10 estados, enquanto o reino sul tinha 2 estados só, né? Se não me foge, além de Judá era Benjamim, e as outras tribos, todas 10 tribos, eram do reino sul. Então o reino, vamos pôr aparentemente mais fortificado aqui, seria o rei de Israel. E é justamente ele, por morrer o rei Acabe, seu filho Jorão está reinando em seu lugar.
Havia os moabitas que pagavam tributos ao rei de Israel, e eles pagavam 100.000 ovelhas, tá? 100.000 ovelhas, eles pagavam, cordeiros, né? 100.000 cordeiros, e lã de 100.000 carneiros. Eles eram obrigados a pagar esse tributo. Mas quando morreu o rei Acabe, Mesa, que era o rei dos moabitas, ele tomou uma decisão de não pagar mais, se rebelar contra a nação de Israel. A nação de Israel tinha subjugado um outro reino, que eu acho que Edom, isso mesmo. E ele juntou para ir à guerra, passou a tropa, né, os seus soldados, e chamou o seu irmão, porque é a mesma nação, né, mas dividido em duas, que é Josafá, o rei de Judá, para que fosse com ele, dizendo: olha, os moabitas se voltaram contra mim, né, não querem pagar tributos, e estão se rebelando contra mim em guerra. Você vem comigo? Ele foi para a guerra. Só para você entender o contexto, já vamos entrar aqui na mensagem, tá? Esse é o contexto histórico do que acontece. Esses 3 reis vão à guerra, escolhe o caminho, o rei de Israel escolheu o caminho do deserto, 7 dias pelo deserto. Chegando no deserto, se perderam, não tinha água. Todo o exército começa a reclamar agora, a coisa ficou feia. E o rei de Israel começa a colocar a culpa em Deus, dizendo: Deus nos criou em emboscada para que nós venhamos a morrer nas mãos do nosso inimigo, do rei Moabita, de Mesa, o rei dos Moabitas. É onde entra Josafá, né? E diz: não tem nenhum profeta por aqui? Não há nenhum profeta que nós possamos consultar? E disseram: tem um, Eliseu, que deitava água na bacia de Elias, era auxiliar dele, né? E hoje é o profeta representante da nação, tem ele. Mande-nos chamar, pede para ele vir até nós. E quando ele chegou lá, foi justamente aonde ele diz: olha, se eu soubesse que era você que estava aqui, ó Jorão, rei de Israel, você que tem feito Israel pecar, porque você melhorou um bocadinho, não adorando a Baal, derrubou, né, os ídolos de Baal, mas você levou pelo caminho do seu irmão o povo todo a continuar pecando. E nós temos tentado fazer um reavivamento na nação, avivar a nação. Começou por Elias, agora está comigo. Mas você é desobediente, você não enquadra dentro da vontade de Deus. Eu não teria vindo aqui se soubesse que era você, nem teria te respondido. Mas eu vim por causa de Josafá. Esse rei é um homem de Deus. Ele observa os mandamentos do Senhor. E por causa dele é que eu vou dar ouvido ao pedido que está me sendo feito para consultar o Senhor. Mas antes de eu consultar o Senhor, trazei-me um tangedor. É o versículo que nós lemos: ora, pois, trazei-me um tangedor, um tocador de harpa, né? Para você entender. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Bom, deixa eu parar por aqui. Gente, isso daqui é lindo demais, meu Deus. Aí, quais as lições que nós aprendemos até aqui? Deus vai responder, né, a Eliseu, uma resposta linda, 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 porque diz para ele: cavem poços, podem cavar poços no deserto. Cavar poços no deserto, meu Deus, não terá água no poço que vocês vão cavar. Nem vai vir chuva, Deus dizendo, olha, usando o profeta, nem chuva virá, mas eu enviarei água no deserto. Deus é Deus. Deus faz rios brotar no deserto, faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. E Ele não faz pela ordem natural, porque se fosse pela chuva diriam: né, é tempo de chuva. Não era, está no deserto, não chove, né? Nós cavamos poço, achamos água. Não acharam água.
Os poços era só porque passaria a água que Deus mandou e eles serviriam de cisterna para eles beberem, todos os seus animais, todas as tropas, né? Porque estavam com cavalos, com camelos no deserto para guerrear contra o inimigo. Entenda bem. Aí o Senhor diz mais, usando o profeta, e não só isso, eu entregarei os moabitas a vocês, eles serão derrotados, para que vocês saibam que eu sou Deus, e aquela nação saiba que eu sou Deus. Gente, olha quantas lições eu aprendo aqui, começando a primeira lição. Olha, entrar com gente que não tem compromisso com Deus, igual Josafá, acabou entrando numa furada. Gente, igual o Jorão, o rei de Israel, que não consultou a Deus. Pela ordem natural das coisas, tomou o caminho mais longo e acabou se perdendo. Quem não tem compromisso com Deus, toma caminho mais longo e se perde. E agora, quando ele se perdeu, ao invés dele buscar a Deus, ele busca culpados da sua derrota, da sua dor, da sua aflição. Tem gente assim, que ele está procurando culpado. Ao invés dele procurar solução, ele está procurando culpado. Culpado do nosso casamento não está bem é você, acusa o outro, né? Os filhos culpam os pais, né? Culpado da gente não ter condição foi vocês que não produziram, né? O pai de fulano, o pai de Beltrano, né? Deixou herança para ele, deixou riqueza, ele está vivendo no luxo. Quer dizer, as pessoas estão procurando culpados. Quando uma empresa não dá certo, fica procurando culpado. É o meu sócio, né? Ou alguém que me roubou. A pessoa nunca assume a culpa para si. Quando vem o desemprego, o culpado é meu patrão. Às vezes a pessoa só que sofreu o desemprego, outros estão empregados que estavam na mesma empresa com ele, que às vezes entrou lá até depois ou antes dele, muito tempo antes. Por que ele foi desempregado e o outro não foi? Aí é contingência, corte, né? Mas por que você? Aí a pessoa quer culpar os outros, culpa o patrão, culpa o chefe, culpa o amigo, mas ele não olha para si e vê que errou, não reconhece o seu erro. Jorão não reconheceu o seu erro. Mas eu louvo a Deus, porque quem tem compromisso com Deus, no momento de aflição, difícil, no momento de dor, ele não procura culpado, ele procura ao Deus Todo-Poderoso que pode trazer solução. Ele pergunta, não há profeta, representante de Deus aqui? Entenda, aprenda essa lição com Josafá. Aquele tempo tinha o profeta Eliseu, hoje quem é? Jesus. Hoje, Jesus. E aonde que eu encontro Jesus? A igreja é representante dele, porque nós somos chamados de cristãos, significa pequenos cristos. Então, quando você vai à igreja, você vai congregar, porque tem gente que fala, está errado, pastor, e a igreja somos nós. Sim, mas a palavra igreja vem de eclésia, eu gosto de lembrar isso, que significa reunião, assembleia dos santos, aonde se reúne o santo. Não é o prédio que é o lugar santo, quem santifica aquele lugar é o Espírito Santo que habita em nós. E porque estamos lá e o Espírito Santo está dentro de cada um, traz aquele lugar santificação. É a presença de Deus. A igreja tem a presença de Deus. É como Eliseu tinha a presença de Deus. Só que ele estava tão indignado que quando ele chegou lá e viu que era aquele desobediente, tolo, imbecil do rei Jorão, e que ele sabia que ele era um falastrão, procurando colocar culpa nos outros, batendo com a língua nos dentes para acusar sempre alguém, vivendo uma vida errada. É sempre assim, quem vive errado está sempre procurando alguém para acusar, ao invés de olhar para dentro de si e se consertar. Já viu? As pessoas que mais erram são as que mais cobram dos outros, são as maiores cobradoras. Mas eu louvo a Deus que Eliseu ali sentiu um pouco de conforto, porque ali no meio daqueles tinha um que temia Deus, que mandou o buscar. Então eu aprendo que em meio à aflição a gente tem que buscar
buscar os representantes de Deus. Então é por isso que a gente não pode deixar de congregar, de ir ao templo, de ir numa congregação. O que o profeta diz? A primeira coisa, para ele sentir a presença de Deus, para que Deus tomasse o ambiente que estava carregado, estava pesado, porque ele estava triste, angustiado com o rei Jorão, com um miserável pecador, conduzindo toda a nação ao pecado. Ele disse: trazei-me um tangedor, trazei-me um arpista, trazei-me alguém que é adorador, que é um levita, que adora a Deus, que toca, que canta, que louva, porque o louvor, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se a sua casa está pesada, meu amigo, coloca louvor na sua casa. Se seu negócio está pesado, coloque louvor no seu negócio. No seu negócio, no seu estabelecimento, coloque louvor, porque ela chama a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Em casa que só vive ouvindo sofrência. Aí quer o quê? Vai viver sentindo dor de cotovelo, vazio na alma. Por quê? São músicas cheias de vazios. Um abismo chama outro abismo. E a música, ela faz parte da nossa vida. Se você entra num metrô, tem música. Se entra num ônibus, tem música. Se você entra num Uber, alguém está colocando uma música. Se entra numa loja, tem música. Se entra num shopping, todo lugar que você vai, a música está presente. No comércio, em todo lugar. Que ela faz parte da nossa vida. Mas você precisa de algo mais do que música. Você precisa de louvor e adoração. Louvor é aquilo que traz os feitos de Deus. Adoração é aquilo que se fala diretamente a Deus. Tanto um quanto o outro, a presença de Deus se manifesta. É o que está acontecendo aqui. O Espírito de Deus só veio em Eliseu, só tomou o ambiente, só habitou ali naquele momento a manifestação dele para trazer a resposta, porque o louvor estava ali tomando o ambiente. Por isso a importância da gente congregar, porque lá tem louvor, tem adoração. Né? Adoração é muito mais do que cantar, elogiando, falando diretamente com Deus. É uma vida com Deus. Amém? Lá tem palavra para direcionar. A profecia, a maior profecia hoje é a palavra de Deus. Então o profeta tinha a palavra de Deus, como a igreja hoje tem a palavra de Deus. Num culto tem a palavra de Deus. Quando você está cultuando, a palavra está sendo liberada. Há orações, a manifestação, né, de louvor a Deus, que a gente bate palma, a gente gesticula. São manifestações de entrega, de louvor a Deus. É um ambiente propício para a presença de Deus se manifestar. E é isso que vem. Quando a presença de Deus chega, traz solução. Quando a presença de Deus chega, traz cura. Quando a presença de Deus chega, traz libertação. Quando a presença de Deus chega, transforma o ambiente, transforma a história, muda a história. Onde tinha um ponto, passa a ter uma vírgula no lugar e Deus continua escrevendo a história. Recebe aí. Meu tempo está encerrando aqui, eu preciso encerrar. Presta bem atenção nisso. Deus está falando com você. Busca um ambiente onde a presença de Deus se manifesta, porque vai haver conversão no seu coração. E Deus trouxe paz, dizendo: cave poços, eu vou trazer água de uma maneira sobrenatural. E trouxe. E não é só isso, eu vou dar vitória contra os seus inimigos. Você vai contra ele, vai vencer. E aconteceu e venceu. Porque a presença de Deus muda tudo. Você está precisando dela? Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, coloco na tua preciosa mão cada vida que nos acompanha no Café com Deus, agradecendo pela preocupação de alguns irmãos, irmãs que têm entrado em contato, preocupado que ontem nós não gravamos, mas que o Senhor se manifeste com a tua graça em cada coração que nos acompanha. A Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, seus filhos e netos. Oro pela Alcina Lúcia, pela Yolanda Pinho, são minhas primas, têm as suas lutas, Senhor, que precisam da tua intervenção em cada área, em nome de Jesus. A Fátima Carvalho, família,
Eu oro pelo Luciano Mendes Rosa e família, pela Camila, pelo Reinaldo, em especial pela Júlia. Eu oro pela pastora Rosaura Marques, pela Luana, o Wanderson também, em especial a Raquel, a filha deles, Marcelo Rodrigues e família. Eu oro também, ó Deus, pela Rosemary, da nossa IB, pede oração especial pela sua filha Heikel. Traz calma, paz ao seu coração. Oro pela Maria de Lourdes e família lá de Amapará, pela Juraci Dias também e família, pelo Jorge Luiz Rodrigues e família. Deus, por todos esses que nos acompanham no Café com Deus, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, vamos compartilhar bastante. Me ajuda aí.